Romanos 8, de 23 a 25. Diz assim a santa e perfeita palavra do Senhor. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Com paciência o aguardamos. O tema do sermão desta manhã é uma pergunta: por que gememos? Por que gememos? Vamos orar. Pai Santo, nós te somos muito gratos pela Tua palavra, que foi escrita por servos inspirados pelo Senhor e que foi preservada, incorruptível, no decorrer destes séculos, foi traduzida para a nossa língua e hoje nós temos acesso à Tua vontade, à Tua revelação. Te louvamos, Pai, porque temos sido alimentados, edificados, exortados pela Tua santa palavra e agora, quando estamos com mais uma porção dela diante dos nossos olhos, nós pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, haja com o Teu Santo Espírito, para que sejamos, Pai, edificados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, Pai. Nós precisamos da iluminação que vem do Senhor, nós precisamos da ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, para que nós, pecadores, recebamos a Tua palavra que é santa e que ela haja em nossa mente, em nosso coração e faça em nosso coração morada. Abençoa-nos nesse sentido, Pai. Fala a nós nesta manhã. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. O gemido é uma expressão de dor bastante clara na Bíblia. Nós lemos no começo do culto, no Salmo 32, a declaração do salmista Davi, dizendo que, enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos, e diz ele: pelos meus constantes gemidos todo dia. O gemido é uma expressão de dor na Bíblia. E nós temos aqui em Romanos 8 os três gemidos que mostram esta tensão entre o sofrimento presente e a esperança futura da redenção. Dos versículos 19 a 22, nós temos o gemido da criação, de 19 a 22, o gemido da criação. Observe o verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Dos versos 23 ao 25 que nós lemos, nós temos o gemido dos filhos de Deus. Igualmente gememos em nosso íntimo. E dos versos 26 a 27, nós temos o gemido do Espírito Santo, especialmente no verso 26, o final do verso 26. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, este trecho de Romanos 8 é conhecido como o trecho dos três gemidos, que apontam para dor. No domingo passado, nós vimos o gemido da criação. Hoje nós vamos falar sobre o gemido dos filhos de Deus. E domingo que vem, se Deus permitir, o gemido do Espírito Santo. A pergunta a ser feita nesta manhã é: por que gememos? Por que gememos? Por dois motivos. Primeiro, porque sofremos no tempo presente. Porque sofremos no tempo presente. Você já deve ter percebido, na medida em que os anos passam, que viver é sofrer. O sofrimento faz parte do nosso dia a dia. O verso 3 fala: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O nosso texto começa com e não somente ela, referindo-se à criação, ao gemido da criação. No domingo passado nós vimos que toda a criação foi afetada pelo pecado.
Tanto o mundo animal, quanto o mundo vegetal, o mundo mineral, todo o cosmos caiu junto com a raça humana. Toda a criação de Deus foi afetada pelo pecado. Não foi algo que afetou apenas Adão e Eva. Isso está muito claro quando Deus diz que a partir de agora, lá em Gênesis 3, a terra passará a produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas e espinheiros, cardos e abrolhos. Agora a terra terá bactérias nocivas ao homem, as doenças surgirão. Então, é uma terra que foi afetada pelo pecado. E é por isso que o texto aqui em Romanos fala que a criação geme. Por que ela geme? Porque ela foi afetada pelo pecado. A criação está como que aprisionada por correntes do pecado, aguardando a redenção. Aguardando quando novos céus e nova terra serão feitos. E assim como o nosso corpo, que hoje é tão falho e é tão pecador, ilimitado, doente, imperfeito, um dia ele encontrará plena libertação e nós teremos novos corpos glorificados. O planeta Terra, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, Isaías 65. O planeta Terra será, o cosmos na verdade, será totalmente liberto da dominação do pecado, das marcas do pecado. Então, e não somente ela, é uma referência aos versículos anteriores, apenas para relembrarmos, veja do verso 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, isto é, quando nós surgirmos sendo ressuscitados, toda a terra acompanhará e será liberta também. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Em outras palavras, a criação está sujeita à vaidade, à futilidade, à falta de produtividade, não porque ela quis, mas porque o pecado a atingiu lá em Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a criação está cativa, ela geme, ela suporta angústias. O pecado a afetou terrivelmente, terrivelmente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O sentido literal aqui de mas também nós é até nós que temos as primícias do Espírito gememos. Aqui há uma comparação com a terra, porque a terra, o cosmos, a criação, não recebeu uma descida do Espírito Santo, nós recebemos. Em Atos 2, nós temos a descrição do Espírito Santo descendo sobre a igreja, e a partir de agora, o Espírito Santo, ele capacitará a igreja a partir de Atos 2. Então, nós, filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não desceu da mesma maneira sobre a criação. Então, Paulo está dizendo que até nós, que temos o Espírito Santo, gememos. O Espírito Santo em nós não nos tirou da condição do sofrimento. Nós temos o Espírito Santo, mas continuamos sofrendo. Por quê? Por causa do pecado. Porque Cristo não voltou, porque ainda nós temos o pecado lutando contra o Espírito Santo dentro de nós. Todos aqueles que se convertem hoje, todos aqueles que são alcançados pela graça de Deus, recebem o Espírito Santo, recebem a Trindade, recebem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há uma confusão no meio evangélico, nas igrejas pentecostais, que dizem que primeiro você recebe Jesus Cristo, e aí, passado um tempo, se você falar em línguas, só aí é que você é batizado com o Espírito Santo e recebe o Espírito Santo. Isso não tem base bíblica alguma. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Você não separa a Trindade. Quando você recebe a Deus, você recebe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia tem textos claríssimos sobre isso. Então, todo aquele que recebe a Cristo já tem o Espírito Santo dentro de si.
O chamado batismo do Espírito Santo é a conversão. Quando alguém se converte, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo dentro de si. Mas voltando ao nosso texto, isso não aconteceu com a criação. Então, até nós que temos as primícias do Espírito Santo, quer dizer, os primeiros frutos do Espírito Santo, na glória nós o teremos em plenitude. Aqui nós temos as primícias ainda. Até nós que temos as primícias do Espírito, sofremos. E por que nós sofremos? Por causa do pecado. A humanidade foi duramente afetada e nós, seres humanos, também o fomos. Antes do pecado, não havia brigas, não havia medo, não havia vergonha, não havia fuga de responsabilidade. Isso começou a partir do pecado que aconteceu historicamente com Adão e Eva. Nossos primeiros pais, assim que pecaram, tiveram vergonha. Eles não sabiam o que era vergonha antes do pecado. E vergonha do quê? De mostrar os braços? De mostrar o rosto? Não. A vergonha está nos órgãos reprodutores. Já reparou? É aí que está a vergonha. Eles, sem que ninguém lhes dissesse, eles sentiram vergonha nos órgãos reprodutores e fizeram cintas de folhas para tapar o órgão reprodutor. Você já se perguntou por que nós temos vergonha só do órgão reprodutor? Não temos vergonha de mostrar a mão, mostrar o braço, mostrar o pescoço? É porque o órgão reprodutor aponta para a descendência. Aponta para o fato de que os nossos filhos, eles entrarão neste mundo em pecado. Como disse o salmista, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Isso não é nenhuma referência a sexo, irmãos. Sexo no casamento não é pecaminoso, é feito por Deus. É uma referência ao pecado que é transmitido de pai para filho. Os teus filhos serão pecadores. Por quê? Por sua culpa. E você é pecador por quê? Por culpa dos teus pais. E os teus pais por culpa dos pais deles. E você vai subindo até chegar em Adão e Eva. Por causa de Adão e Eva, nós nascemos em pecado. E é por isso que não precisou dizer para Adão e Eva, olha, cubram aí a nudez dos órgãos reprodutores. Eles sentiram uma vergonha gigantesca de que por causa do ato deles, agora toda a geração, toda a descendência nasceria em pecado. É por isso que vem a circuncisão. A circuncisão é feita onde? No órgão reprodutor. Porque agora as descendências serão marcadas como povo de Deus. Mas observe, também é no órgão reprodutor. Tudo isso aponta para a descendência. A vergonha de que agora os filhos nascerão em pecado. Eles nunca tinham sentido vergonha, sentiram. Adão e Eva sentiram medo. Diz o texto que eles se esconderam. Eles não se esconderam de uma voz. O texto fala que no final de cada dia, Deus passeava, andava ali pelo jardim. Então, Deus assumia uma forma humana para ensinar Adão e Eva, para conversar com Adão e Eva. E eles se esconderam depois do pecado. Eles, pela primeira vez, tiveram medo. Medo é fruto do pecado em nós. Eles tiveram culpa, por isso eles se esconderam. Eles não sabiam antes o que era sentimento de culpa. Nós sabemos, não é? Muito cedo nós descobrimos o que é sentimento de culpa. Adão e Eva até então não sabiam o que era isso. E eles tiveram fuga de responsabilidade, ou se você preferir, irresponsabilidade, que é jogar a culpa para o lado, que é jogar a culpa para o outro. Quando Adão foi confrontado, ele disse, a mulher que tu me destes. Quando Eva foi confrontada, ela disse, a serpente. É cada um jogando a culpa para o lado. Nós fazemos isso, nossos filhos fazem isso. Quem quebrou esse vaso? Não fui eu, foi meu irmão. Mas nós fazemos isso, nós não assumimos a nossa responsabilidade. A culpa é dos outros, a culpa é dos meus pais que me criaram assim, a culpa é da sociedade que é má, a culpa é desse Brasil que não dá condições, e aí eu tenho que fazer alguma coisa. A culpa é sempre dos outros, a culpa sempre está fora. Quando a Bíblia mostra que a culpa está dentro,
A culpa é nossa. Desde Adão e Eva nós jogamos a culpa para outras pessoas. O pecado é terrível, meus irmãos. Note que são estes os mesmos problemas que nos atrapalham hoje. O pecado continua gerando estragos violentos na nossa vida, na nossa família. O pecado é uma desgraça, meus irmãos. É uma desgraça. O pecado impede que nós avancemos. Imagine como você seria mais produtivo, como você seria mais feliz se não fosse o pecado na sua vida. Imagine as distrações que o pecado gera na tua vida, os estragos que o pecado gera na tua vida. Então nós sofremos em muita conta por conta dos nossos próprios pecados. O pecado gera em nós vergonha, gera medo, gera culpa, gera irresponsabilidade, gera idolatria, o amor a outras coisas acima do amor a Deus, gera desejos de morte. O pecado gera em nós cobiça, ganância, mentira, inveja, ódio, imoralidade, lascívia, adultério, orgulho, amor ao dinheiro, gera muito cedo desobediência e a vida inteira, gera rebeldia, gera murmuração, reclamação, gera omissão. Nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Gera insensibilidade para com a dor do próximo, gera negligência espiritual, distanciamento de Deus, ansiedade. Ansiedade é fruto de pecado, de falta de confiança em Deus. Negligência espiritual, já falamos, gera dureza do coração, gera falta de misericórdia, ressentimento, autossuficiência, falta de contentamento, relativismo moral, não tratarmos o pecado com a gravidade que ele é, gera falsidade, gera egocentrismo. O que importa é a minha felicidade, pastor. Isso é egocentrismo. O pecado nos desvia do caminho correto. O pecado tira o nosso olhar das coisas de Deus e coloca o nosso olhar nos meus interesses, nas minhas coisas, no meu umbigo, no meu reino, nas coisas que eu quero, ao invés das coisas que Deus quer. O pecado, meus irmãos, produz esta desconformidade com a vontade de Deus e gera terríveis sofrimentos na nossa vida. É por isso que nós gememos, por causa do pecado. No mundo sem pecado, nós nunca gemeríamos, mas nós sabemos bem o que é o sofrimento que o pecado gera. Os nossos pecados, nós convivemos com eles, mas os pecados ao redor. Vivemos num mundo de pecado, vivemos num mundo de injustiça, um mundo que aguardamos a restauração, mas é um mundo de pecado. Este é o primeiro motivo pelo qual nós gememos. O segundo motivo pelo qual nós gememos é porque nós esperamos pelo futuro, há uma espera pelo futuro. Veja a continuação do texto. Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo agora, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós gememos também aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O sofrimento na Bíblia é constantemente comparado a dores de parto. É necessário sofrer para que surja uma nova vida. Eu não sei se você já reparou no sermão profético de Cristo, quando Cristo fala dos últimos acontecimentos, Mateus 24 é um dos textos, que a comparação de Jesus ali é com uma mulher que está com dores de parto. Ele fala primeiro da tribulação, das dores, depois ele fala da grande tribulação e aí da vinda do filho. A figura que Cristo tem em mente é de uma mulher que está grávida para dar à luz. Tribulação, grande tribulação, vinda do filho. E essa analogia é usada na Bíblia para mostrar que nós estamos sofrendo nesta vida, os filhos de Deus, mas que este sofrimento é para gerar uma nova vida.
virá uma nova vida, virá a glória, virá a glorificação, virá a ressurreição. Nós gememos ansiando por isto, aguardando a adoção de filhos. Existe uma expressão muito comum na teologia que explica um bocado de coisas difíceis. A expressão é já e ainda não. Já e ainda não. Nós já estamos salvos? Já. Se você está em Cristo e morrer agora, você está salvo. Mas há um sentido em que nós ainda não estamos salvos. Qual sentido é este? Nós não passamos pela ressurreição. A salvação não completou todas as etapas. A salvação dos filhos de Deus será completa na ressurreição. É um processo no sentido da obra de Deus, que ainda não está completado. Mas note, é já e ainda não. Você já está salvo? Sim. Se morrer agora, estará com Cristo, na presença dele imediatamente. Mas ainda não no sentido da obra de Cristo, que inclui a ressurreição. Você já é santo? Já e ainda não. Já, porque você tem o Espírito Santo trabalhando já no seu coração. Porque você está sendo santificado. Há coisas que você fazia no passado que hoje você não faz. Há pensamentos que você tinha no passado que hoje você não tem. Há coisas que você falava no passado que hoje você não fala. Há um processo de santificação. Já. Ainda não, porque não se completou. Então, é o já e o ainda não. É o caso aqui. Aguardamos a adoção de filhos. Ora, nós já não fomos adotados como filhos? Já. Ainda não, porque falta a revelação dos filhos de Deus. Hoje nós sabemos, você sabe se você é filho, e nós sabemos que há irmãos, né, que são filhos, mas nós sabemos também, porque Cristo anunciou, que haveria trigo e joio misturados dentro da igreja. Vamos pensar em meio evangélico. Há muita gente crente, a maioria, mas há muito joio também. Tem muita gente no meio evangélico que é lobo, que não é crente, que não é filho de Deus. E quando é que isso será mostrado? Na revelação dos filhos de Deus, quando Cristo voltar. Aí sim, a adoção de filhos será visível para o mundo inteiro. Já e ainda não. A mesma coisa com a redenção do corpo, que está aqui no versículo, né? Que nós aguardamos, gememos, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós já fomos remidos, já fomos resgatados pelo sangue de Cristo, mas o nosso corpo ainda não passou pela ressurreição. Aguardamos a redenção do nosso corpo. Será a ressurreição que remirá de uma vez por todas o nosso corpo. Então, assim como uma mulher grávida, esta vida é um sofrimento aguardando a revelação da nova vida. A nova vida sem pecado, em alegria total, com novos corpos, com novos céus e nova terra, virá. Veja o verso 24. Porque na esperança fomos salvos, isto é, toda a nossa salvação está envolta na esperança. Nós fomos salvos, mas aguardamos a volta de Cristo, aguardamos o juízo final, aguardamos a ressurreição dos corpos, aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos a vida eterna com Cristo. Então a nossa salvação, ela é em esperança, envolta por esperança, como disse o pastor J.I. Packer, um pastor norte-americano. O cristianismo do Novo Testamento é a religião da esperança, a fé que anseia pelo futuro. Para o cristão, o melhor ainda está por vir. Foi o que Packer escreveu no livro O Conhecimento de Deus. O melhor está por vir. O que é o melhor? É o cumprimento, a consumação, a completude de todo o processo de salvação, a volta de Cristo. Esta esperança tem dois componentes, então: fé e paciência. Fé, porque é necessário crer sem ver. Isto é fé. Aquilo que nós vemos não precisa de fé. Isso aqui, eu não preciso de fé para acreditar que esse óculos está nas minhas mãos. Eu estou vendo. Agora,
Para crer nas promessas de Cristo é necessário fé. Aquilo que nós não vemos, nós cremos pela fé. A palavra de Deus nos dá a definição de fé em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que se esperam. Não são probabilidades, é certeza. A convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Deus fala na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus tenha fé nele. E é isso que nós temos, meus irmãos. Quando você tem certeza da sua salvação, você está demonstrando fé. Quando você fecha os olhos aqui e ora a Deus, isso é fé. Isso é fé. Para um não crente, a gente só fechou os olhos e está pensando em alguma coisa. Para nós estamos falando com Deus, e Deus está ouvindo, e Deus está nos respondendo, e nós temos centenas de testemunhos de resposta de oração, dezenas de vezes em que nós estávamos aflitos, e Deus tirou a nossa aflição, acalmou o nosso coração. Nosso relacionamento com Deus é real, é real. Então, esperança é fé olhando adiante. Essa é uma boa definição de Sproul. Esperança é fé para frente. Esperança é fé olhando adiante. Isso é esperança. Verso 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Isto é, a esperança só é verdadeira se tem fé envolvida, se é algo que nós esperamos sem ver. Então isso é esperança, fé envolvida. Nós temos esperança na volta de Cristo, como temos e aguardamos, e Ele poderia vir hoje, seria uma bênção. Nós cremos que Ele vai voltar, nós cremos. Isso é fé, isso é esperança. O outro elemento da esperança é a paciência. Veja o verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência. A nossa espera pressupõe paciência. Cito outro pastor, João Calvino. A esperança traz consigo a paciência. Qualquer promessa do Evangelho referente à glória da ressurreição desaparecerá se não passarmos nossa vida presente a suportar com paciência a cruz e as tribulações. Isto é, para suportar as tribulações e os sofrimentos desta vida, é necessário paciência, paciência. E a Bíblia nos ensina isso em várias páginas. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios 1:6, 2 Coríntios. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, suportando os sofrimentos com paciência. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós não somos agricultores, mas é fácil imaginar que quando um agricultor planta uma semente, ele não está lá no dia seguinte esperando o fruto, não é? Ele tem que ter paciência. Há um tempo em que ele vai aguardar. A nossa vida também é assim. A gente tem que ter paciência. 1 Pedro 2:20. Pois que glória há que, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Deus é um Deus paciente. E Ele espera que os seus filhos também sejam pacientes, que nós não sejamos impacientes. Irmãos, eu concluo. O texto de hoje nos falou então sobre sofrimento e esperança. Nós gememos porque nós sofremos no tempo presente e porque nós ansiamos pelo tempo futuro. E essa espera, embora a esperança seja uma coisa boa, ela também envolve sofrimento. Richard Wurmbrand,
foi um pastor que viveu na Romênia e foi preso e torturado por ser cristão. Alguns de vocês conhecem o livro Torturado por Amor a Cristo, Richard Wurmbrand. E certo dia, os guardas levaram um dos companheiros de cela deste nosso irmão. E ele foi levado para uma cela de castigo, uma espécie de solitária, que muitos iam para aquele local e morriam ali por causa do frio. Muitos morriam. O nosso irmão, Richard Wurmbrand, ele passou por esta cela e ele sobreviveu. Mas eis que o seu amigo foi levado para lá. E enquanto este seu amigo estava sendo levado, ele disse assim para ele: quando você voltar, diga para nós o que você aprendeu. E numa situação dessa, talvez a frase que você mais ouviria seria: vamos orar por você, aguente firme. Mas esse nosso irmão disse uma frase diferente, não é? Quando você voltar, diga-nos o que você aprendeu. Por quê? Porque Deus sempre nos ensina no meio dos sofrimentos. Que Ele vai cuidar de nós, isso é inquestionável. Ele vai cuidar. Que pai não cuida dos seus filhos quando estão sofrendo? Que Ele está cuidando, você não tem a mínima dúvida. A mínima dúvida. Agora a questão é, o que você vai aprender nos sofrimentos? Este é o ponto. Este é o ponto. Enquanto Cristo não voltar, nós sofreremos muito nesta vida. É uma vida difícil. E eu não sei por quais sofrimentos você está passando hoje, mas quando você sair deles, diga-nos o que você aprendeu. O que você aprendeu. Deus está sempre nos ensinando, sempre nos ensinando. E Ele usa os sofrimentos para o nosso bem. Ele usa aquilo que nós sofremos para nos tornar melhores. Ele fez isso com o próprio Filho. Ele fez isso com o próprio Filho. Cristo não veio aqui na terra para ter uma vida de paz e tranquilidade. Ele foi aperfeiçoado pelos seus sofrimentos, diz a palavra. Nós seguimos o mesmo caminho. Para que nós nos pareçamos com Cristo, precisamos sofrer. E o sofrimento na nossa vida nos deixa mais parecidos com Cristo e nos aperfeiçoa. E um dia nós olharemos para trás, olharemos para esses 70, 80, 90 anos, esse estágio pequenininho pelo qual nós passamos, e veremos que cada sofrimento, cada lágrima, cada luta que nós tivemos aqui, colaborou para que nós nos parecêssemos com Cristo. E lá na eternidade, nós olharemos para trás e perceberemos que foi um período tão curto, tão curto. Lá nós estaremos glorificados, lá nós estaremos na presença de Deus, dentro da alegria de Deus. E perceberemos que tudo foi para o nosso bem, embora doa tanto, mas tudo foi para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Amém.